Simon, é o seguinte, eu sei que você está esperando o Inter, mas vamos fazer um recapitulando, né? Porque você estava sábado com o Grêmio, você acompanhou o Grêmio desde sexta, o Grêmio chega na sexta, joga no sábado. E a entrevista do Mano Menezes, Simon, primeiro dá pra gente um bastidor dela, me explica uma coisa, pelo que eu entendi, ouvindo mais do que uma vez. Ela larga só com os nossos repórteres aqui, que eu digo, o pessoal de Porto Alegre que estava acompanhando a entrevista do Mano, você pode até citar os outros veículos para eu não errar ninguém, tinha a Rádio Gaúcha e mais 2 ou 3 veículos. As rádios que estavam aqui acompanhando: César Fabres, colega da Rádio Mortal, e o Eduardo Picão, que trabalha também para o veículo do nosso ex-colega Alex Bagé. E a combinação tinha sido a seguinte: eu fiz a solicitação porque éramos poucos, né, presentes da imprensa do Rio Grande do Sul, nós 3 e uma colega do Rio de Janeiro, que eu não sei o veículo, não a conheço, peço desculpas. E eu fiz a solicitação para o Renan Jardim, assessor de imprensa encarregado dessa viagem. Olha, Renan, somos poucos aqui, permite uma segunda rodada para a imprensa? Ele, se não aparecer mais ninguém, beleza, vocês vão poder fazer 2 para a imprensa do Rio Grande do Sul e essa jornalista faz uma para encerrar. Fechado? Fechado. Nisso, mas ele alertou, ó, se chegar mais alguém, daí eu vou ter que fazer uma para cada um para não ficar uma coletiva tão grande. Eis que começa a coletiva, surge um jornalista atrasado do Rio de Janeiro, né? E daí eu fiz a primeira pergunta, depois o Fabres, depois o Picão, esse jornalista faz a quarta, que é uma pergunta sobre o reencontro do Mano com o Fluminense, que foi técnico no passado, que salvou o Fluminense na última rodada de cair para a Série B do futebol brasileiro. E daí termina com uma pergunta sobre Wagner, Leonardo e Kahneman, 2 zagueiros canhotos. E que o Mano daí começa respondendo e dá. Não foi, para mim, não sei se vocês concordam, a grande declaração não foi, né, adjetivar como ridículo o gol e o pênalti cometido pelo Grêmio, mas mais uma vez o Mano dando uma indireta / direta em relação ao jogador de 500 mil que tem que jogar marcado, que daí dá para fazer algumas interpretações, se foi para alguém do Grêmio ou se daqui a pouco tem algum jogador do elenco que está jogando ou tentando jogar desmarcado uma zona que não leve tanto perigo. Então tem essas 2 interpretações, mas importante, bastidor, o Mano quis dizer aquilo porque sabia que era a última pergunta da coletiva, ninguém mais o questionaria naquele dia publicamente, e ele tinha a intenção de falar justamente aquilo, porque a pergunta, a indagação não foi sobre aquele tema, e ele foi justamente para falar sobre aquilo que ele pretendia. Exatamente isso, Simon Bianchini, e a gente vai reproduzir essa resposta, é a última resposta, o Simon pegou muito bem, eu concordo 100% com o Simon, o Mano quis dizer o que ele disse, e ao ouvir é a última, ele deve ter pensado, isso é o meu julgamento, vou falar agora. Então a gente confere agora para você que por acaso não viu, ou se ficou sabendo que ele disse que o gol que o Grêmio tomou foi ridículo, isso não é o mais importante da coletiva. O mais importante, a gente vai ver e ouvir agora Mano Menezes, a última resposta da coletiva lá no Maracanã. A gente tem uma dificuldade, a gente tem jogado com 2 zagueiros canhotos, né? E é lógico que um zagueiro canhoto pela direita vai ter mais dificuldades para construir do que do lado certo, mas foi necessário fazer isso. A equipe ganhou mais solidez defensiva com essa forma de jogar, mas quando a gente consegue colocar um zagueiro destro, como fizemos com Gustavo Martins recentemente, a gente vê a diferença, óbvio, de uma jogada mais rápida na visão daquilo que a gente precisa fazer. E a outra coisa a gente precisa ter coragem para jogar futebol na Série A, né? O adversário também tem dificuldade para jogar e joga, né? Nós nos esforçamos ao máximo para marcar na saída do adversário e apertamos, o jogador tem se entregado ao máximo, mas o adversário joga. A gente também tem que ter essa coragem para jogar um passe curto. Jogador de R$500 mil tem que jogar marcado, né? A gente sempre fala isso. Então,
É a Série A, é a exigência da Série A e atrás disso que nós temos que ir. Bom, vamos lá. Ponto a ponto. Zagueiro destro, fala sobre o zagueiro destro, que o Grêmio não tem ou não tinha no sábado, terá no domingo que vem, porque o Balbuena deve jogar. Coragem para jogar a Série A. Aqui ele está se referindo a passe decisivo, drible, iniciativa. E aí, jogador de 500 mil joga marcado. Diogo Olivier, você que tem cabelos brancos como eu, mais claro do que isso, só 2 isso? Só 2 isso. Claro que ele estava falando pro Cristaldo ali, até talvez o Cristaldo ganhe mais do que isso, não sei. Não, eu ouvi hoje que ganha menos. Ah, é? Ganha menos. Menos que 500. Menos que, mas deve ser 420, 420. A gente pode até... Olha o Simon. Fala Simon Rodrigo. O Simon tem a informação. É isso. Deve cerca de 400 mil reais e o Cristaldo está insatisfeito com o que ele recebe, que é muito comparado ao salário anterior que ele ganhava no Huracan, mas é bem diferente da realidade do futebol brasileiro. E ele está um pouco chateado que a remuneração dele está bem abaixo de outros clubes no futebol brasileiro, mas também no próprio elenco do Grêmio. Tô eu com o Cristaldo, né? Só um pouquinho. Ele tá muito abaixo daquilo que a gente esperava. Vamos ser sincero, né? Tá insatisfeito? Então, bora, né? Porta da rua é serventia da casa. Esse é um assunto bom, assim, porque a gente discute muito. Eu entendo que sim, a gente... o jogador brasileiro é mimado. Sim, o jogador brasileiro é mimado. Sim, existe uma cultura nossa de passar pano em jogadores. Também concordo, existe. Mas talvez por temperamento, não estou dizendo que eu estou certo, entendeu? Mas eu acho assim, um bom debate. Talvez a gente já esteja num outro patamar, assim, que se aceite mais esse tipo de modus operandi. Mas eu acho que não é legal quando um treinador... Não é que ele exponha publicamente um jogador, mas é quando ele, ao fazer uma crítica mais incisiva, mais ofensiva, ele acaba abrindo a possibilidade de ser uma questão de conduta, algo assim não ético, né? Vamos usar o exemplo do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, mais direto que foi o Felipe Luiz, impossível. Eu acho ali que ele cometeu um erro, para mim, pelo menos, né? É um ativo do clube. Não é que não pode punir, não é que não pode criticar, ao contrário, tem que punir, criticar, suspender, tirar do time, passa para a direção e não joga mais comigo, tudo isso para mim está liberado, mas eu acho que assim, quando ultrapassa essa fronteira, há um certo risco daqui a pouco dos outros jogadores acharem, só um pouquinho, então quer dizer que se eu jogar mal, necessariamente vai ser uma má conduta, necessariamente vai ser por causa do meu salário, enfim. E a gente vê aí, eu lembro do Roger um tempo atrás, que ele, ao falar que o Inter não estava fazendo gols, ele citou nominalmente atacantes, lembra disso? Uhum. Citou o Felipe Luiz, agora o Mano. Eu acho assim, no universo brasileiro, perigoso. Perigoso, já vi muitos treinadores quando entram nessa aí de começar a colocar o dedo aqui e ali e passa também numa sensação de estar transferindo responsabilidade, tipo assim, a culpa não é minha, é do fulano que ganha 500 mil, que foi lá e tal. E eu acho, Diogo, que até a gente comentou ontem perigoso. no bate-bola, Keck, e peço licença, Vini, para usar a Keck mais um pouco agora, pelo seguinte, para mim a grande discussão, Simon, não sei se isso também circula nos corredores do Grêmio, do mundo Grêmio. Para mim, a grande questão é, um outro técnico faria melhor com esse grupo? Pois a situação do Grêmio, que ela é tão ruim nesse momento, que eu não tenho convicção nenhuma que Pepe Guardiola resolveria o problema do Grêmio. E você? Eu também, eu tô nesse mesmo pensamento, assim, eu tenho refletido bastante, principalmente depois dessa derrota pro Fluminense, porque é muito claro, assim, são as mesmas peças, o Mano tenta fazer algumas alternativas táticas, mas o rendimento do time, ele é mais do mesmo. É mais do mesmo, parece que tá todo mundo com a setinha para baixo. Eu não sei se a gente não queimou o Renato, se a gente não queimou o Quinteiros, e a gente vai queimar o Mano daqui a pouco. Porque nenhum desses três, e o Renato ainda teve, pelo menos, conseguiu tirar de uma situação ruim do ano passado e deixar na Série A, nenhum dos três conseguiu render o que o torcedor espera, o que a gente espera do Grêmio. Então eu tenho essa dúvida, apesar de que o Mano sabia o elenco que ele tinha na mão, e é obrigação do treinador tentar tirar o máximo do material humano que ele tem, né? Mas eu entendo o Mano quando ele vai para a coletiva e fala que a gente tem que ter um pouco mais de coragem para jogar na Série A. Talvez ali, no lance do jogador de $500 mil, ele possa ter ultrapassado um pouquinho essa linha. Mas eu entendo, porque chega uma hora que tu
tu vai acabar estourando. Tu vê os teus jogadores caminhando em campo. Não, ele foi e muito tu vai pra menos coletiva agressivo e do ser que o Felipe sincero. Luiz, por exemplo. Exato. Foi menos. Exato. E quando a corda arrebentar, vai ser pro lado do Mano, não vai ser pro lado dos jogadores, né? Quem que a direção vai tirar? O treinador, porque é muito mais fácil. Mas por outro então lado, né, eu consigo entender. Eu acho legal esse debate, assim, e insisto, assim, talvez eu já esteja, assim, defasado, né, porque daqui a pouco a linguagem de hoje, né, Vini, ela aceita mais essa coisa mais, assim, agressiva e tal, rede social, enfim, pode ser. Mas, assim, se o técnico não gosta que ele seja o último culpado, que a culpa é só do treinador, que ele seja xingado, criticado por isso e aquilo, às vezes num tom mais ofensivo, se é errado isso, bom, ele não pode fazer a mesma coisa com os seus jogadores, me parece. Publicamente, tá? Lá dentro, meu amigo, quebra os pratos. Mas será que não esgotou lá dentro, Simon? Imagino Simon, que sim. a tua impressão, porque você estava na sala que o Mano disse isso. A tua impressão. Bom, primeiro, quem estava acompanhando a coletiva de Mano Menezes no Maracanã? Presidente Alberto Guerra, o vice-futebol Alexandre Rossato, o diretor de futebol Guto Peixoto e também o executivo Luiz Wagner Vivian e um quinto elemento que também se fez presente no final de semana aqui acompanhando a delegação, Fábio Floriani, vice-presidente do Conselho de Administração, que é responsável principalmente pela área de finanças, né, tocando um pouco mais esse tema internamente. Então, estava todo mundo aqui praticamente. O único ausente dos linhas de frente, o Filipão, coordenador técnico, que não vai em todas as viagens. E aqui vai um misto de informações com feeling. Primeiro, os jogadores não gostam, costumam gostar desse tipo de declaração e já gerou um pouco incômodo algumas recentes, não só nos jogadores, mas na própria direção do Grêmio. E aqui vai também uma recapitulação de algumas informações. O Grêmio sabia que contra o Palmeiras era um jogo de sobrevivência, não tomar um placar forte, não tomar um baque tão grande, né? Tentar, quem sabe, perder por pouco como conseguiu, daqui a pouco um empate. Né? Em alguns momentos o Grêmio acho que conseguiu chegar e ameaçar o Palmeiras algumas semanas, mas o jogo contra o Fortaleza era de alto risco para uma sequência do Mano. Ele ganhou uma sobrevida, teve algum tipo de evolução, ganhou, né, sem tantas dificuldades assim. Contra o Fluminense, o Grêmio sabia que era um jogo com algum tipo de dificuldade, mas assim, uma escala menor que contra o Palmeiras, pelo que o Fluminense vinha apresentando e também pelo foco dividido do Fluminense em 3 competições. Então agora volta essa pressão para o trabalho do Mano a partir de amanhã no CT Luiz Carvalho, quando o Grêmio volta aos trabalhos, e por isso, se ele não tiver um bom resultado contra o Sport, é difícil uma permanência, até porque o Grêmio a partir de agora joga somente nos finais de semana, pelo menos nos próximos dias, porque está eliminado de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então a pressão vai ser muito maior, porque o Mano reclamava que não tinha tempo para treinar, está tendo, e o time não vem conseguindo melhores resultados e nem melhor rendimento. E essas declarações começam a repercutir não só no vestiário, mas também nos gabinetes da Arena. O Simon Bianchini está com a gente lá do Rio de Janeiro, ele estava com o Grêmio, já está esperando o Inter joga lá na quarta-feira. Para aproveitar o Simon nesses últimos minutinhos, Simon, temos novelas, né? A gente pode ver se alguma é série, minissérie ou se é novela. Roger Guedes eu já considero novela, não sei se você considera novela. Aí tem ali Arthur, tem alguma novidade? Marcelo Groi foi fotografado no avião e os mais precipitadinhos esqueceram que ele mora no Rio Grande do Sul. Então ele teria que voltar uma hora, né? Ele veio com 19 malas. É isso, Sim, ele veio mora com aqui. 19 malas, ele mora aqui, pessoal. E outra coisa, ele estava na Arábia, lá o pessoal costuma ganhar bem. 19 malas é até pouco. É até pouco. Deve ter comprado coisas de altíssima qualidade, trouxe para cá. Então é normal o Marcelo Groi. Aqui, né? É mais ou menos. O Alisson também, ele vem para cá, pessoal. Não é que ele vai acertar com o Inter. Não, ele vem pra cá porque ele mora aqui. O Rafinha do Barcelona mora aqui, ele também vem. Mas, Simon, dessas novelas aí, tem novidade, afora o fato do Pitombeira ir pro Catar pra tentar desenrolar isso aí? Acho que essa é a grande novidade das últimas horas envolvendo o Roger Guedes. Sábado, quando eu consegui contato com alguém do Grêmio, que me disseram foi o seguinte: Roger Guedes é o principal destaque do Al Rayyan. Tem ainda uma questão com a Liga, que os jogadores também são contratados pela Liga, que ajuda a bancar esses atletas por lá. É o principal artilheiro, é um atrativo do futebol do Qatar, do Al Rayyan, e por isso uma resistência. O Al Rayyan e a própria Liga
não quer, nesse momento, uma liberação pelo que o Grêmio ofereceu. O Grêmio sabe que vai ter que pagar mais, mas que o Grêmio, sábado pela manhã, teve novas reuniões e conseguiu algum tipo de avanço, mas não me passaram que avanço foi esse, Marco, e até por isso a gente tem muita cautela em relação a isso. E hoje vem a informação confirmada que o Paulo Pitombeira, o empresário que desde o começo sabe dessa intenção do Grêmio e ajudou nos contatos também, né, que faz o meio-campo, ele é o intermediário que conversa, o elo, né, ligando todas as partes, então ele está indo para lá para bater o martelo. E o Grêmio não quer prorrogar por muito tempo. Se não der certo, até para não frustrar tanto a torcida, o Grêmio tem alguns outros casos, jogadores de outras, né, grifes, mas, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho não deu certo, né? Outros jogadores, teve aquele episódio do Cavani, são jogadores de outras esferas, mas mesmo assim o Grêmio não quer uma novela que se arraste, o torcedor fique frustrado e até mesmo respeito ao próprio Roger Guedes. Então o Pitombeira ir para lá é um indicativo de ou vai ou racha para esse negócio relacionado ao Roger Guedes. Confesso que não tem atualizações sobre o Marcelo Groy, o Grêmio estava debatendo internamente, né? O Grando, a gente sabe que não vai renovar com o Grêmio, o contrato acaba em outubro de 26, há uma prospecção de clubes fora do país, o Palmeiras ainda não descarta uma investida nesse goleiro, mas é uma negociação ainda que seria muito linkada, a saída do Grando para a chegada à volta do Marcelo Groy. O Arthur também é um tema muito delicado, primeiro teria que conseguir a liberação sem custos da Juventus, para daí sim o Grêmio investir, fazer uma tratativa e tentar chegar a um acordo financeiro, já que o salário dele é bem elevado, seria até maior do que o próprio Roger Guedes. Do ponto de vista, Simon, de desenrolar, ao que parece, o Arthur é o mais próximo. Porque se ele conseguir desenrolar isso, se ele abrir mão do que tem para receber, porque ele tem contrato, aí, vamos lá, entre aspas, o Grêmio teria só que resolver a fortuna que ele recebe, se ele quer receber menos. O Roger Guedes, eu ouvi, Simon, no sábado à noite, para ser bem sincero, e ontem à noite eu trouxe a informação no bate-bola que o Pitombeira ia para lá. O Diogo estava lá comigo. Isso. E eu ouvi que os 15 milhões, são 5 milhões a mais com os gatilhos, que todos já deram essa informação, isso é um fato, e que o Marcelo Marques estaria disposto até a subir isso um pouco via gatilhos, não que o Grêmio chegaria lá pagando. Isso é um fato. Segundo fato, Simon, o Grêmio instituição, ele não concorda com essa contratação nesses moldes. O Grêmio instituição. Mas o Grêmio aceita de braços abertos, porque o jogador vai acrescentar tecnicamente. Então é uma coisa meio estranha, né? O que o Grêmio acha disso? O Grêmio acha que é muito caro e o Grêmio vai ter que pagar isso. Então o Grêmio instituição, ele fala, opa, mas eu vou ter que pagar se for 15, se subir um pouquinho de 15, e aí o Grêmio instituição é uma coisa. Mas ele quer o jogador porque o Grêmio não quer cair. Então são coisas diferentes. É o próximo presidente? Sim. Mas existe uma diferença entre o pensamento do atual e o próximo. Simon Bianchi. Né, Marco? Não é um negócio tão simples assim. O Roger Guedes tem o Grêmio atual, o Grêmio do futuro, e a gente fala aqui do pré-candidato Marcelo Marques, né, que é o favorito para ser o próximo mandatário do clube. Tem o empresário do Roger Guedes, que tem comissões, né, faz esse meio campo, tentando conectar todas as partes. Tem o Al Rayyan e tem a própria Liga, que tem participação no jogador. Então, gente, não é tão simples. Marco, a única coisa que talvez eu discorde de ti dessa leitura é qual o mais simples. Para mim, o mais simples é o Marcelo Groy, que está livre de contrato, liberado no mercado, e que está se oferecendo para jogar no Grêmio, né? Ele recusou, o Fortaleza fez uma pedida e pediu tempo, né? Solicitou tempo, que não podia fechar naquela semana porque tinham algumas outras questões, e a leitura apontada nos bastidores era uma conversa com o Grêmio, e agora ele está em Porto Alegre. Claro que depende, por exemplo, o Grêmio tem essa lógica de só libera o jogador se tiver reposição encaminhada. Foi assim com o Arezzo, quando o Grêmio pintou o negócio do Carlos Vinícius, deu ok para o Arezzo voltar para o Peñarol, e tantas outras situações. O próprio Jorge já foi contratado, está até machucado, o goleiro que veio do Pelotas,
Mas já pensando numa eventual saída do Groy, tendo apenas o Volpe, que poderia se machucar, o Grêmio tinha que ter um goleiro experimentado. Então, é mais ou menos isso, né? Então, o Grêmio trata o Roger Guedes como um sonho, busca um grande volante, pode ser o Arthur, e o Groy seria muito mais algo dessa gestão. Por isso, cabe só o Grêmio e o próprio Marcelo Groy chegarem a um denominador comum para esse retorno.